Graça e paz, irmãos. É um privilégio para mim estar aqui novamente. É a segunda vez que eu venho. E o privilégio de conhecer alguns irmãos novos também. E o prazer de rever aqueles que eu já conheço. Vocês estão estudando uma série, né? Que é mentiras que os cristãos acreditam. E o tema que foi dado para mim foi: Deus ajuda a quem se ajuda. Amém? Será que essa frase é verdadeira, irmãos? Será que Deus ajuda a quem se ajuda? Quando nós analisamos essa frase, sem pensar muito na questão, parece fazer sentido dizer que Deus ajuda a quem se ajuda. Até mesmo eu, antes de estudar essa questão, antes de o irmão dar esse tema, eu pensava como uma frase também. Só que, analisando bem isso daí, será que isso é verdade? E talvez essa ideia, muitos de vocês têm como eu tinha, e muitos cristãos ainda têm essa ideia, que Deus só ajuda a quem se ajuda. Esse pensamento, irmãos, ele é muito presente no meio evangélico. E pegando esse pensamento, eu quero que vocês fiquem comigo neste pensamento. Eu gostaria de falar algo para vocês. Até 2015, eu e a minha esposa, nós fazíamos parte de um grupo pentecostal. E nesse grupo pentecostal, todo ano, início de ano, nós fazíamos uma campanha. A campanha de 12 meses, campanha de 12 dias para 12 meses de vitória. Campanha para a quebra de maldição. Campanha até para receber o Espírito Santo. Oração tem que ser no monte, com horário específico, de madrugada. Senão, não serve. Jejum para isso, jejum para aquilo. E essa ideia, irmãos, parece que parte de uma troca com Deus. Uma barganha com Deus. Se eu faço, eu recebo. Se eu não me esforço, eu não consigo adquirir as bênçãos de Deus para a minha vida. Mas será que é isso que Deus tem para mim e para você? Será que é assim que a palavra nos ensina? Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela liberta, do que será que essa verdade está nos libertando? É de tudo isso, irmãos. E nós vamos ler agora um texto que entra em contraste com tudo isso que eu li para vocês. Abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar, no livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, verso de 26 a 30. Mateus, capítulo 6, verso de 26 a 30. Que diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Vocês perceberam no texto que não existe um sacrifício para Deus nos abençoar? O texto até mostra, olha como os passarinhos, eles não trabalham, não ceifam, e Deus os alimenta. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Deus está falando, eu vou ajudar vocês. Mas é muito interessante, irmãos, quando nós percebemos e pegamos o ditado, Deus ajuda a quem se ajuda. Ele não foi criado por um cristão. Muito pelo contrário, ele foi criado por um pagão, o escritor grego chamado Esopo. E dizem que no ditado original do ditado ainda era no plural. A palavra Deus era deuses, porque Esopo ele era politeísta e acreditava em várias divindades. E o ditado foi popularizado pela cultura ocidental quando o plural foi trocado pelo singular por Benjamin Franklin. Benjamin era grande cientista e importante político norte-americano, só que ele nem era cristão. Portanto, irmãos, nós não temos respaldo bíblico para essa afirmação. Nós não temos suporte bíblico para essa ideia. E eu e você, cristãos, nós podemos correr o risco, com o dia a dia, de estarmos acostumados com o dia a dia, isso pode até nos influenciar para nós acreditarmos em algumas mentiras. Por quê, irmãos? Nós estamos acostumados. Exemplo, se eu trabalho, eu recebo. Se eu pago, eu vou adquirir alguma coisa. Então, o dia a dia do mundo parece que é formado de uma troca. É até meio complexo e difícil de muitas vezes as pessoas entenderem o próprio evangelho quando nós falamos de graça. O mundo parece que tudo nós temos que pagar, nós temos que comprar, nós temos que conquistar da nossa força. E aí quando muitas vezes nós falamos até do evangelho, poxa, é pela graça. Isso não é possível no nosso mundo. Mas é, irmão. Então tome cuidado com algumas ideias. Essas ideias do dia a dia podem nos influenciar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler, irmãos, do verso 3 ao 7. Lucas capítulo 15, verso de 3 a 7. Que diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas,
e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, ou no aprisco, né, as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, eu não quero pegar a ideia do pecador aqui, mas eu quero pegar a ideia da ovelha, aquela única ovelha que se afastou e o bom pastor foi buscá-la. Repare bem que na parábola a ovelha perdida, ela não fez absolutamente nada. Até mesmo porque a ovelha perdida, ela não tem condição nenhuma de se ajudar. Jesus, ele cita a ovelha por um motivo. Eu não sei se todos conhecem a ovelha, o animal ovelha. Ele é totalmente dependente do seu pastor. Até a voz do pastor, ele só escuta a voz do seu pastor. E quando ela se desgarra do grupo, quando ela fica sozinha, se não for buscar ela morre. Se o pastor não cuidar dela, como ela tem aquela lã, um bichinho entrar lá, se não estiver atento, olhando, ela pode morrer por isso. Então Jesus usa a ovelha, porque é um caso específico. Ela não consegue se ajudar. E ela não faz nada para ser ajudada. Só que o bom pastor deixa as 99 e vai até ela. Ovelha, um animal frágil e de pouco expediente. A ovelha morria se fosse deixada sozinha. Mas Jesus vai. Irmãos, eu não quero dizer, através disso, que nós não precisamos fazer nada. Até mesmo porque Deus não se alegra de pessoas preguiçosas, acomodadas e ociosas. Mas o ponto é, Deus espera que nós façamos também a nossa parte. Ele espera que em determinada situação nós também tomamos a nossa atitude. Só que fazer o que estiver ao nosso alcance não significa que nós podemos influenciar todos os fatos. Nós não podemos influenciar todos os fatos. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 19, 21. Provérbios, capítulo 19, verso 21. Provérbios 19, 21 diz assim, ó: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Eu peguei uma outra versão que diz assim, ó: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nem tudo, irmãos, está nas nossas mãos. Nem tudo depende de nós. Muitos planos nós fazemos. Nós temos objetivos. Tem até pessoas que começam o ano e até faz uma lista. Eu vou fazer isso nesse ano, eu vou fazer aquilo outro.
Só que o martelo final é batido por Deus. É Ele que tem o poder nas suas mãos. Então, esse ditado de Ele só vai ajudar quem se ajuda, não é uma verdade. Eu gostaria de citar outros exemplos, para nós entendermos como é limitada a nossa condição, para nós entendermos que nós não podemos nem sequer nos ajudar. Romanos capítulo 8, verso 26 a 27. Romanos capítulo 8, 26 a 27. Romanos capítulo 8, 26 a 27, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Algumas versões, em vez de assiste, é ajuda. Então, não sabemos nem sequer orar. O próprio Espírito Santo nos ajuda, irmãos. Até nisso nós precisamos e dependemos dele. E existe melhor exemplo para nós resumirmos tudo isso e a nossa dependência de Deus, que é o exemplo da salvação. Não podemos salvar a nós mesmos. Para isso, irmão, nós precisaríamos termos um número ilimitado de boas obras. E nós sabemos que isso é impossível para o homem. Por melhor que o ser humano seja, isso seria impossível para ele alcançar a salvação. Ninguém, irmãos, ninguém consegue ser salvo pelas suas próprias obras. E o mundo está cheio de mentiras. Muitas falsas religiões pregam que muitas vezes você não precisa fazer nada para você ser salvo. E muitos acreditam que por fazer algumas obras podemos ser salvos. Mas eu e você sabemos bem que isso é mentira. A nossa condição é impossível sermos salvos. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, caracterizada pela cruz de Cristo no Calvário, morrendo por nós. E muitos, irmãos, como eu citei para vocês, muitos não entendem a graça. De graça, não precisamos fazer nada. Cristo já fez por nós. Cristo já morreu por nós. Só que isso também não significa que nós ficamos parados, né? O próprio braço cruzado é pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Só que não conquistamos pelos nossos méritos. Uma ilustração que eu gosto muito de citar, uma passagem bíblica que eu gosto muito de citar, é quando Cristo morre, o sacrifício está consumado, a Bíblia diz que o véu que separava foi rasgado, de cima a baixo. Não foi de baixo a cima, o sacrifício foi demonstrado totalmente por Deus, de cima para baixo, não de baixo para cima. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso de 4 a 5.
Efésios capítulo 2, de 4 a 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Muitas vezes, irmão, nós vamos pregar o evangelho e as pessoas perguntam: como assim? Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso ser bom. Não, irmãos. Você precisa aceitar a Cristo e obedecer, conhecer a Ele. Cumprir segundo a vontade de Deus. Mas como assim? Parece que nós temos que ditar uma regra, ditar uma troca. A graça parece que é muito pouco para alguns. Por isso que Paulo diz que a pregação do evangelho da cruz é loucura. Porque o mundo está acostumado com essa troca, com essa barganha. Mas com Deus não é assim, irmãos. Irmãos, a salvação é a coisa mais importante da nossa vida. E nós somos totalmente dependentes de Deus. E o mesmo pode ser dito em relação a várias outras coisas fundamentais. Exemplo, Deus, a Bíblia deveria começar com essa palavra, porque algumas dizem, no princípio Deus. Deveria começar assim, Deus no princípio criou todas as coisas. Se você parar 5 minutos sem respirar, o que vai acontecer? Eu não consigo nem 2, irmãos. Eu sou totalmente dependente dele até para a minha respiração. Eu não consigo me ajudar nem na minha própria respiração. Eu preciso dele. Coisa simples. Só que o ditado original diz: Deus ajuda a quem se ajuda. Esse ditado, irmãos, na verdade, ele foi construído com base na ideia que o ser humano, ele pode juntar mérito suficiente para conseguir justificar quase tudo de bom que acontece na sua vida. Eu consegui pelo meu esforço, eu consegui pelo meu mérito, eu consegui porque eu sou bom nisso. Só que isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Dependemos da graça de Deus muito mais do que conseguimos perceber à primeira vista. Sem Deus, irmãos, nós nada somos. Nada somos. Vamos lá para Ezequiel. Capítulo de número 34, que eu estou encerrando. Ezequiel 34. Ezequiel 34, nós vamos ler o verso de 11 a 12, irmãos. Ezequiel, capítulo 34, verso 11 a 12. Que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Irmãos, crava isso no seu coração. O plano de Deus, desde o princípio, foi entregar seu Filho pela remissão dos nossos pecados.
E esse bom pastor foi te buscar. Você precisou totalmente da ajuda dele. E não se esqueça disso no seu dia a dia. Eu sou totalmente dependente desse Deus. Tiago diz que quando nós vamos planejar nossas coisas, os nossos projetos e objetivo, nunca diga eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Diga, se Deus quiser, se Deus permitir. E muitas vezes nós estamos como o mundo, acreditando que nós vivemos com a nossa própria força, com o nosso próprio mérito. Não, irmãos. Nós dependemos da ajuda do nosso Deus. Efésios capítulo 1, de 3 a 7, que eu vou encerrar agora. Efésios capítulo 1, de 3 a 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus, irmãos, já nos abençoou com toda sorte de bênção. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E não é uma vida de qualquer maneira. É uma vida abundante na presença de Deus. Que Deus possa, irmão, nos abençoar para que nós possamos ter essa visão. Amém?